Meu nome é Moisés Emanuel. Esse vídeo é uma resolução comentada de uma questão do ENAD de 2008, do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Mais especificamente, a gente vai resolver a questão 32, que envolve alguns conceitos básicos de programação orientada a objetos que são muito utilizados em padrões de projeto. Então, a intenção é rever alguns desses conceitos que são importantes para padrões de projeto. A questão é muito simples. A estrutura dela é a seguinte: a gente tem algumas afirmações sobre conceitos de orientação a objetos. A gente tem que julgar quais delas são certas ou erradas. A primeira afirmação é a seguinte: as variáveis ou métodos declarados com modificador de acesso private só são acessíveis a métodos da classe em que são declarados. O item 1 basicamente trata sobre encapsulamento. Então, ele diz que o private só é acessível dentro da própria classe, e isso está correto. É a base do encapsulamento, basicamente. Proteger os dados para que ninguém de fora mexa onde não se deve. Aqui a gente tem um exemplo simples em Java para evidenciar o encapsulamento. Basicamente, nós temos uma classe conta com o atributo saldo, que está definido como private, que ninguém consegue acessar de fora dessa classe. Então, basicamente, nós temos um método público, que se chama mostrar saldo, que imprime esse valor. Mas de maneira alguma a gente está acessando esse atributo diretamente de fora dessa classe. A afirmação 2 diz o seguinte: uma classe deve possuir uma única declaração de método construtor. O item 2 então, trata sobre construtores. Ele diz que só podemos ter um construtor, e isso é errado. Nós podemos ter vários construtores usando a sobrecarga, permitindo criar objetos de diferentes formas, com mais ou menos informações iniciais, dependendo da necessidade. Aqui a gente tem um exemplo simples em Java, evidenciando mais de um construtor para uma classe. Basicamente, o primeiro construtor não tem parâmetros e o segundo construtor tem parâmetros. Basicamente, é possível criar new usuário ou um new usuário passando o nome Maria. A afirmação 3 diz o seguinte: uma instância de uma classe abstrata herda atributos e métodos de sua superclasse direta. Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a questão não é se uma instância de uma classe abstrata herda ou não atributos e métodos de sua superclasse direta. Porque uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada. Então, por isso, essa alternativa aqui está errada. Por fim, nós temos aqui a afirmação 4. O polimorfismo permite substituir a lógica condicional múltipla, lógica switch ou faça caso. Essa afirmação está correta. O polimorfismo realmente serve para substituir aquele monte de if e switch por chamadas de métodos que se comportam de forma diferente dependendo do objeto. Então, certo, essa alternativa está correta. Aqui a gente tem um exemplo em Java evidenciando como o polimorfismo pode substituir um if-else de maneira elegante. Antes, a gente poderia fazer, se o tipo é igual ao cachorro, a gente faz uma chamada de método para latir. Se não, se o tipo é igual ao gato, a gente faz uma chamada de método para miar. Mas com polimorfismo, a gente pode criar uma interface com o método emitir e fazer com que cachorro, que é uma classe, e gato também, que é uma classe, implemente essa interface, forçando a criação do método emitir. Então, no código, a gente instanciaria aqui um animal e faria um animal.emitir. O animal vai saber o que ele deve fazer. Se ele deve fazer um miau ou se deve fazer um uau. Levando em consideração, então, que as únicas afirmações corretas são a 1 e a 4, a alternativa correta é a letra C.